Então, estamos iniciando mais uma reunião do NEP Ceará, que possamos nesse momento nos concentrar, vamos iniciar fazendo uma prece. Antônio, você podia fazer a nossa prece? Posso sim. Amigo e Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, para o estudo da tua palavra, para o exercício da fraternidade, da solidariedade através da confraternização com os irmãos de ideal, oportunidade em que rogamos a tua presença entre nós, através do comparecimento dos nossos anjos de guarda, dos espíritos familiares e simpáticos, dos mentores espirituais deste trabalho, para que, Senhor, iluminando-nos, possam nos ajudar a estarmos predispostos a assimilar as lições da noite de hoje. Permitir, Senhor, que as tuas bênçãos recaiam sobre nós, sobre os nossos lares e sobre a nossa humanidade, especialmente sobre as pessoas em sofrimento. Que a tua paz seja conosco, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Assim seja. Então, vamos iniciar agora, pessoal, um novo tema, as bodas em Caná. E nesse documento, nós temos primeiro a passagem, certo? E alguma proposta, né, de elementos. A partir daí a gente discute, né, se adiciona outros, enfim. Foi o nosso amigo Antônio que preparou. Muito bom, muito providencial. E é como o Antônio estava dizendo, uma passagem muito marcante, né? Vamos dizer assim, Jesus se apresentando para o mundo, de certa forma. Ele estava ali mais incógnito, vivendo, né? E certamente exemplificando já a Boa Nova. Mas esse momento é um momento bem marcante e cheio de símbolos, né? Vai ser bem legal esse estudo que vai encerrar o ano. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu estou usando o microfone de Larissa aqui. Perfeito. Ótimo. Nós vamos encerrar o ano com esse tema. Então vai ser bem especial mesmo. Eu vou pedir para Ismael ler, né? E tem uma voz boa. Tá bom, vou ler. Pode ficar assim que eu Pode? leio aqui. Tá. Vamos lá. As bodas de Caná, ou as bodas em Caná, está em João capítulo 2, versículos 1 a 12. As bodas em Caná da Galileia. No terceiro dia, houve bodas em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Foram convidados também Jesus e os seus discípulos para as bodas. Tendo faltado vinho, diz a mãe de Jesus para ele: eles não têm vinho. Jesus lhe diz: mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou. Diz a mãe dele aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, postas para a purificação dos judeus, contendo cada qual 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: enchei as talhas de água, e encheram as talhas até a borda. E ele lhes diz: agora tirai o líquido e levai ao mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde era, mas os servidores que haviam tirado a água sabiam. O mestre de cerimônias chama o noivo e lhe diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando estão embriagados, serve o inferior. Tu conservaste o bom vinho até agora. Jesus fez esse princípio dos sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória
e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceram para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceram não muitos dias. Tradução de Haroldo Dutra Dias. Muito bom, né? Essa é uma passagem bem conhecida, né? Mas às vezes a gente conhece tanta passagem, já viu retratado em filmes, em literatura, em livros, mas não para perceber algumas lições que podem estar sob o véu dos símbolos, né, ali nas entrelinhas do texto. Então vai ser uma oportunidade muito especial. Eu, pessoalmente, nunca fiz um estudo coletivo profundo dessa passagem, porque lá em João Pessoa, como a gente ficou no Evangelho de Mateus, né, como referência, as passagens de João a gente não chegou ainda, né? Então vai ser muito legal a gente ver pela primeira vez, pelo menos para nós aqui, né, essa passagem. Alguém quer comentar algo a princípio? Fiquem à vontade. Achei interessante, chamou minha atenção, né? Que fala sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Não sabia que nessa passagem citava essa informação. Outra coisa que me chamou a atenção também é que o mestre de cerimônias chama o noivo. Então, olha só, na época de casamentos, né? Na época de Jesus, tinha um mestre de cerimônias, também algo cultural, assim, que me chamou a atenção. E sem falar em todo o significado moral, né, que representou essa passagem. Vocês querem comentar alguma coisa? Chamou a atenção? O que me chamou a atenção, gente, boa noite, foi também essa parte, viu, Larissa, Ismael? Interessante, naquela época, 2000 anos atrás, já tinha mestre de cerimônia para casamento, né? Eu imaginava que seria uma coisa bem mais simples. Interessante. Pois é, Olívia. Fiquei curioso para saber como é que a Bíblia de Jerusalém traduz isso. Se é mestre de cerimônias. Onde é que tu tá vendo ela? Depois a gente vê. Eu acho que tá por ali. Deixa eu pegar. Ismael vai pegar a Bíblia de Jerusalém. Deixa só um pouquinho para eu sair daqui. Olha, Haroldo, ele coloca uma nota de rodapé falando que pode-se... O significado, né, de mestre de cerimônia: mestre-sala, chefe do cerimonial, superintendente do banquete, cujo dever era dispor as mesas, a comida e a bebida, além de organizar a recepção. Pois é, o mestre-sala é a tradução da Bíblia de Jerusalém também. Mestre-sala. É. Deixa eu voltar para cá. É o que a Bíblia de Jerusalém também fala. Pronto, Ismael tá chegando aqui. Antônio mencionou que coloca mestre-sala aqui na Bíblia de Jerusalém. Eu vi. E vamos... Eu não sei o que é metreta. Teríamos que pesquisar. Isso é uma medida, né? Ela é uma medida que essas talhas eram usadas, na realidade, para a purificação dos judeus, né? E essas talhas, elas não poderiam, era o ritual da purificação, estavam lá guardadas e elas não poderiam nem ser usadas para essa finalidade, né? Então, o que Jesus fez já foi quebrando já uma tradição que se tinha, né? E aproximadamente, numa talha dessa, caberia em torno de 450 litros de líquido.
Muito bom. E agora a gente vai para seleção dos elementos. De Antônio, que ele já vai destrinchando. Pronto, aí algumas sugestões de elementos, né? No terceiro dia, bodas, Caná, mãe de Jesus. Interessante, né? Citar a Maria aqui. Estava lá, foram convidados Jesus, né? Um dos personagens principais, seus discípulos, faltado vinho, eles não têm vinho, e a partir daí estudar a própria, né, significação do vinho. Mulher, o que queres de mim? Fazei o que ele vos disser. Havia lá talhas de pedra, enchei as talhas de água. Agora tirai o líquido, levai ao mestre de cerimônias. Provou a água transformada, não sabia de onde era, chama o noivo. Todo homem põe primeiro o bom vinho, princípio dos sinais, e desceram para Cafarnaum. Esses são os elementos. Tem algum elemento que vocês gostariam de acrescentar? Eu acho que ele destrinchou bem, pelo que eu vi aqui. Já facilita bastante o nosso estudo. Acho que tá tudo, né? Parece que aparentemente tá tudo. Acho que não tem mais muita coisa a acrescentar, não, né? Pode ser que vocês queiram retirar também, gente. Pode ser que vocês acham que é um elemento que não tenha necessidade, né? Apenas foi só um ponto de vista, tá? Tá bom. Eu não gostaria de tirar nenhum elemento. Acredito que todos têm uma significação, seja moral, seja da própria cultura, né? Para a gente conhecer. Também. Acho que tá bem. Vai facilitar bastante para a gente. Então, acredito que a gente poderia seguir, né? Vendo as referências que são trazidas. Aqui eu vou pedir para Olívio ler, se ele puder. Ok. Vamos lá. As localidades seriam próximas o suficiente de Nazaré. Começa um pouco antes. Começa aqui, em Caná. Tá bom. Ok. Caná, talvez seja Kefar Caná. A quase 5 quilômetros de Nazaré, mas a maioria dos estudiosos prefere Kiber Cana, a mais de 12 quilômetros de Nazaré. Ambas localidades seriam próximas o suficiente de Nazaré, para explicar como o anfitrião ficou conhecendo a família de Jesus. As festas de casamento duravam, idealmente, 7 dias, e os anfitriões convidavam o maior número de pessoas possível, sobretudo pessoas ilustres, como os mestres famosos. Entretanto, muitos convidados só permaneciam durante uma parte da festa, tornando mais difícil o cálculo das provisões necessárias. Deixar o vinho acabar em uma celebração de casamento era socialmente embaraçoso e seria motivo de piadas na vila por muitos anos. O anfitrião era responsável por fornecer a seus hóspedes a quantidade adequada de vinho, mesmo se a festa durasse 7 dias. Geralmente, as mulheres ficavam mais perto do lugar em que o vinho e a comida eram preparados. Por isso, Maria fica ciente da escassez de vinho antes que a notícia chegue a Jesus e aos demais convidados. Comentário histórico-cultural da Bíblia, Novo Testamento, Craig S. Skinner. Mais alguma coisa? Não, bora comentar, né? Esse trecho. Minha gente, um casamento durava 7 dias. Olha isso. Muita despesa, né? Muita despesa. Eu fiquei pensando nisso. A gente vê como a cultura judaica, eles valorizavam muito a questão do casamento, né?
Tanto que a mulher em determinadas regiões que não casava, ela não era bem vista, né? Ou é porque ela tinha um defeito físico, ou é porque era doente mental, né? Porque a finalidade era o casamento. Então eles davam assim uma valorização muito grande à questão do casamento. Isso era algo muito importante mesmo para eles, né? E lembrando que era importante porque o casamento em si, ele sempre simbolizava aquela questão da aliança desde Abraão. Então, para a gente entender a cultura judaica do Novo Testamento, seria interessante ir ao Velho Testamento para entender o que era esse casamento, o que era essa aliança, né? O que era essa continuação, o povoar a terra com o povo de Deus, né? Então, é uma coisa muito mais abrangente, né? Colegas, gente, boa noite de novo. Eu Boa estava noite. buscando aqui no dicionário de Strong essa palavra aí, que traduz como mestre-sala. E uma das atividades dessa pessoa era servir adequadamente, né, medidamente, meticulosamente, a quantidade de vinho necessária para cada um dos convidados. O que implicava, né, saber calcular quanto de vinho aquelas pessoas podiam consumir. Muito embora o texto diga aí que era difícil, né? Porque tinha gente que talvez fosse lá para passar 2 dias, mas acabava passando 5, 7 dias. E eu gostaria até de interromper, voltando para a escolha dos elementos. No versículo 4, tem um texto que me chamou muita atenção, gente, em que Jesus diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Eu acho que isso é um ponto legal para a gente discutir. Ainda não é chegada. Não, minha hora ainda não chegou. É porque eu estou lendo a Almeida, Muito bom, muito bom. Vida Almeida. Então, minha hora ainda não chegou. Acho que isso aí tem um significado gostoso aí para gente se debruçar. Show, muito bom, Pronto, gente, muito era isso. pertinente. Olha, realmente, como vocês falaram, 7 dias de festa, era uma quantidade imensa de comida e certamente de bebidas também, né, que deveriam ser providenciadas, arranjadas, separadas. Imagino quão trabalhoso é. Recentemente, nós nos casamos, né? Fizemos 1 ano de casamento recentemente. A gente vai fazer. É dia 14, né? É. Dia 14 de dezembro a gente faz 1 ano de casados. E Vocês vão fazer o quê? Uma festa dessa, né? É. Ei, não tenho coragem não, viu? Nem dinheiro. Mas a Eu não sei gente... como é que eles aguentavam, né? 7 de festa, com tudo à vontade, vinho à vontade. Rapaz, o cara tinha que ter dinheiro para casar, né? Engraçado que eu vou fazer É aniversário. verdade, viu, Lito? 4 casamentos por mês ninguém trabalhava, né? Não é? É mesmo. Tá vendo? Por isso que era um evento realmente que devia envolver ali a comunidade inteira, né? Mas aí eu fiquei imaginando o planejamento, né, que deve acontecer. A gente fez uma cerimônia, no nosso caso aqui, bem pequena, mas mesmo assim deu um trabalhinho, né, assim, nada muito estressante, como geralmente se diz. Foi bem tranquilo, graças a Deus. Mas realmente, assim, essa preocupação de servir os convidados por 7 dias dessa forma, e como culturalmente, isso é uma informação importante para a gente entender, né, a passagem, como culturalmente seria um embaraçoso, seria um agafe, né, essa falta do vinho ali. Mais do que isso, porque, como o Antônio comentou, as festas para o povo judeu eram muito mais do que uma comemoração, um momento de festejar, de, de fazer uma farra. Elas significavam algo. Por isso,
né? Por isso a gente tem as bodas, o casamento, e tem, ou até hoje, na cultura judaica, diversas festas, um calendário de festas, na verdade, né? Então, cada uma com seu significado, lembrando algum ponto da história dos judeus, né? Lembrando do Êxodo, lembrando dos dias no deserto. E nesse caso aqui, como o Antônio já comentou, significava um símbolo dessa aliança com Deus, né? Então, era muito mais do que a união de duas almas ali, dois cidadãos, dois membros da comunidade. Era uma forma de relembrar, né, todo o compromisso com os patriarcas, desde os patriarcas, desde Moisés e Abraão, em relação a Deus, a Yahvé, né, a Adonai. Então, realmente, por isso que a gente vê que existia essa preocupação até muito mais profunda do que hoje, né? Enfim, tem muita coisa ainda que a gente vai ver. Alguém gostaria mais de comentar? Caso não, a gente prossegue. Eu achei muito interessante esse símbolo, assim, de não ser apenas um evento para farrear, enfim, é algo que tem um significado cultural, um significado religioso. E os judeus, eles são muito simbólicos, né? Tudo representa, tem um significado. Então, eu acredito que 7 dias não é por acaso, né? Deve ter alguma simbologia por trás desses 7 dias. Acho que a própria presença do vinho pode ter algum significado superior. A gente vê que os judeus, né, sempre têm um significado, nada é por acaso, né? Enfim. O mundo foi criado em 6 dias e no último Deus descansou. Então, o 7 é muito utilizado nessa. Você Alguém falou? tocou no assunto importante, né? Realmente, o 7 para eles, tudo tem 7. Quando o Haroldo, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro aqui. A história dos 7 dias, né? Que lá, peraí, agora deu um branco. Um dia no plano espiritual são 1000 anos aqui. O Haroldo fala que cada geração passou 28 mil anos, né? Aqui na Terra, ou seja, 7 vezes 4, 28. São 7 dias, são 7 dias para que a Terra foi construída, né? É isso, né? Aí tem 7. Em vários cantos, e o Haroldo fala muito na história dos 7. Né? Quando vai nas páginas, ele fala direto no 7. Você lembrou bem a história dessa simbologia do 7. Que eu não estou bem lembrado, mas deve ter um grande significado mesmo. Você lembrou bem. Era interessante, talvez, se colocasse aí nessas pesquisas a história do 7 no casamento. Tem sempre, fala muito em 7. É interessante, você lembrou bem. Pois é, além disso, eu estou vendo aqui na passagem, foram seis talhas de pedra, né? E com a questão da criação que o Olívio lembrou, foram 6 dias em que o mundo foi criado, e no 7º, Deus descansou, né, simbolicamente. Então realmente fechando o 7. Pelo que eu me lembro, aí vocês podem me corrigir, complementar, o 7 justamente tem essa conotação de perfeição, de algo que está completo, né? Justamente nessa referência à própria criação do mundo. Jesus fala para perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Um outro momento em que é utilizada essa simbologia do 7. E tem outras passagens também, né? Onde o 7 é utilizado. E sempre com essa ideia parecida. A semana tem 7 dias, né? A semana tem 7 dias, né? Isso. É impressionante. É verdade isso aqui.
Mais algum comentário ou podemos prosseguir? Então, vamos prosseguir. Agora nós temos um comentário da Bíblia do Peregrino. Antônio, você poderia ler para a gente? Posso. Uma festa de casamento na aldeia é o episódio que sustenta um sistema de símbolos. O casamento é um momento festivo que costuma congregar muitas pessoas. O versículo final define o fato. E o primeiro sinal, portanto, deve ser lido como cabeça de uma série e manifestação da glória de Jesus. Lembrando que isso aqui é o pensamento do autor, né? Da glória de Jesus, né? Glória do Filho único do Pai, né? Segundo 1,14. Como gesto de poder e de bondade, pelo sinal, os discípulos creem em Jesus. No Evangelho, como livro, o relato se dirige ao grande círculo de discípulos fiéis. A festa de casamento, ela sustenta e unifica os símbolos. Esse comentário é muito interessante, né? O matrimônio, no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, é símbolo frequente do amor de Yahvé pela comunidade, muitas vezes personificada na... Eu acho que esse termo não é capital, não, viu? Eu acho que esse termo está errado, que na hora que vai copiar daquele em PDF, ele distorce. Eu acho que essa palavra não é capital, não. Como um jovem se casa com uma donzela, assim ele se desposa aquele que te construiu. Isso está nas referências, Isaías, etc. No Novo Testamento, o símbolo da união do Messias é o símbolo da união do Messias com a igreja. Quer dizer, ele interpreta que no Novo Testamento o casamento é o símbolo da união do Messias com a igreja ou com a doutrina, né? Alguns livros trazem igreja, alguns livros trazem doutrina, né? Esse símbolo é magnífico e eu o aplico a Cristo e à igreja. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí existem as referências. E depois ele fala sobre o vinho, que o vinho é o dom do amor. Tua boca é um vinho generoso. E ele começa a dar as referências também, tanto do Antigo Testamento como do Novo. E se anuncia como um dom messiânico, né? Ou seja, o vinho se anuncia como um dom messiânico, né? Plantarão vinhedos e beberão seu vinho, e dá as referências do Velho Testamento. E, além disso, o vinho também é um símbolo do Espírito. Isso está lá em Atos 2, 15 e 16, Bíblia do Peregrino. Muito bom. Eu achei interessante que ele trouxe aí os símbolos do vinho, né? E eu falei, ó, o vinho não tá aí por acaso, tem algum significado superior. Aí achei Larissa, interessante. no dicionário de Champlin, você estava falando aí sobre vinho, e lá no dicionário de Champlin ele diz aqui que a nação de Israel foi comparada a uma vinha trazida do Egito. Está lá em Isaías 5:2 e também em Salmos 88. E como o fruto da vinha é o vinho, que é o Espírito, é além disso símbolo do Espírito, como a gente vê aí embaixo, né? Então, realmente, isso tem muito significado, né? Israel, como sendo a vinha, e o fruto de Israel deve ser espiritualidade, coisas que demandem crescimento do Espírito. Então, eu acho que o vinho aí, nessa simbologia toda, é muito rico mesmo para a gente discutir e refletir um bocado. Era isso. Só para lembrar, né, daquele estudo que eu fiz agora da figueira, a parreira, a figueira e mais três plantas que eu esqueci agora, sempre foram ligados a Israel, né? A simbologia de Israel. Não sei se vocês estão lembrados daquele dia que eu fiz a trouxe da figueira, né? Sim. E citava também a parreira, né? É interessante, né? Como
esse comentário é muito bom mesmo. E eu sublinhei sistema de símbolos, né? Eu achei interessante essa expressão. O casamento essa festa é um sistema de símbolos, tem todo um conjunto simbólico que vai desde da união em si, né, do casal, até os próprios elementos da festa, notadamente o vinho, né? E não por acaso o vinho também é um símbolo recorrente no Evangelho. Jesus vai falar depois para não colocarmos vinho novo em odres velhos, né? Ou seja, o vinho também pode representar esse símbolo da revelação, né? Da revelação trazida pela Boa Nova, pelo Evangelho, pela lei, né? E vamos lembrar também que o Kardec utiliza a parreira, né? Ou a videira, como um símbolo também, né? Na codificação espírita, um símbolo do nosso do espírito, do perispírito e do corpo. Ele faz uma analogia também. Em algumas edições da codificação, há até uma figura mesmo da parreira, né? Então, é um símbolo também recorrente e trazido e resgatado pela própria doutrina espírita, o vinho, a videira, e tem muita coisa que a gente até absorveu no NEP, não por acaso as cores que são utilizadas nos NEPs para fazer os seus logotipos são mais puxadas para o vinho, para o roxo, justamente com referência a esse ponto que a gente está estudando hoje. Mais alguém gostaria de comentar sobre esse trecho? Ismael, a tua lembrança foi muito boa. Essa videira, ele chama a cepa espírita, né? Está lá no Livro dos Espíritos. É verdade, né? É no Livro dos Espíritos. Isso, no É Livro bem dos Espíritos, tá lá. no início mesmo, né, Alexandre? Não Isso, me peraí, recordo bem, mas legal. acho que é bem no início. E especificamente, a gente lê esse símbolo lá em Prolegômenos. Isso mesmo, lá em Isso Prolegômenos. mesmo, está lá em Prolegômenos. E aí, mais alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de destacar nesse segundo parágrafo que diz assim, né? É o primeiro sinal, portanto, deve ser lido como a cabeça de uma série e manifestação da glória de Jesus como gesto de poder e de bondade. Então, o vinho representando, né, tendo todo esse significado de revelação, de espiritualidade. Jesus, ele não está multiplicando apenas uma bebida, né, material, alcoólica, enfim. Representa algo muito mais do que isso, né? É um gesto de bondade, de generosidade, né? Aquele e tem um significado nesse gesto, né? É muito superior ao que a gente pode imaginar. Eu lembrei do vinho como símbolo da revelação, mas achei interessante, até o Antônio lembrou quando a gente estava lendo, o vinho, olha que legal, o vinho é dom do amor, é o dom do amor, né? E aí ele coloca referências para basear essa interpretação, esse sentimento, então, né, que está envolvido naquele momento. Não era um ato maquinal, como a Larissa acabou de lembrar. Representava algo em relação àquele conjunto de pessoas ali presentes, né? E a passagem deixa isso bem claro ali, fala da mãe, dos irmãos, dos discípulos, estavam ali, além dos convidados,
Então, eles, de certa forma, nos representam, né? Representam, na verdade, a grande a humanidade inteira, né? E o gesto de amor é do Cristo para com a humanidade. Uma questão interessante também, Ismael, é que naquela época ainda não existia o processo de destilação, né? Então, na fermentação natural, o vinho ele criava álcool, né? Que é um produto da própria fermentação e ficava muito forte, né? Então, geralmente o vinho ele era diluído em 2 ou 3 partes de água para que ele ficasse assim mais apetitoso e não subisse tanto na cabeça, né? E quando as pessoas queriam tomar uma coisa mais forte, né, aí tomavam um vinho com 2 partes de água, né? E em alguns lugares o vinho era acrescentado de água e de ervas, né? Então ele tinha todo um tempero, todo um processo de elaboração para que ele fosse julgado um bom vinho, né? Muito bom. Eu não sabia. Então precisava diluir para conseguir beber. Bom, mais algum comentário, gente, sobre a Bíblia do Peregrino, sobre esse trecho? Caso não, vamos passar. Vamos seguir. Vamos seguir. Pronto, agora dicionário bíblico, Wycliffe. Alexandre, você está podendo ler? Estou sim, Larissa. Cerimônia de casamento. A essência da cerimônia do casamento, das festividades, era o ato de retirar a noiva da casa do pai e trazê-la para a casa do noivo ou de seu pai. Dessa forma, havia uma verdade literal na expressão hebraica tomar. Tomar uma esposa. Por exemplo, Gênesis, Números, Salmo, Reis. Como a procissão nupcial geralmente se realizava à noite, muitos portavam tochas e lanternas. A noiva aguardava lindamente vestida e adornada com joias. Para essa ocasião especial, ela usava um véu, que somente poderia retirar quando estivesse sozinha com seu esposo, no escuro, na câmara nupcial. Todos os amigos e vizinhos eram convidados à festa do casamento, que era normalmente oferecida pelo pai do noivo. Recusar o convite para uma dessas festas representava uma grave ofensa. Dicionário Bíblico Wycliffe. Pois é interessante esse início do comentário. Eu me lembrei que realmente o casamento, até hoje, existe esse sentimento de uma certa despedida, né? É o filho que está saindo da casa para construir sua vida conjugal, a filha que está saindo. Como a gente sabe que naquela época ainda era uma sociedade muito patriarcal, né? A gente vê que o papel da noiva nesse ponto era destacado mais em relação a esse tomar, né? Mas existia e ainda existe hoje esse sentimento, né, de um fim, o fim de um ciclo na vida desse casal e o início de uma outra construção, né? É como se aquele momento de criação com a família, de educação, de construção, tivesse se encerrado. A gente sabe que não, né? Não é, não, mas, assim, é marcante por isso que, às vezes, é um momento tão, né, de emoção, de alegria, quando é feito com sinceridade, né? Eu achei interessante refletir sobre isso. A gente vê também, né, deve imaginar, é claro, pobre sempre existiu, né? Então, como seria, ou como se realizava, né, uma cerimônia com pessoal mais simples, né? Sem essas joias, sem essa pompa. Eu não vou dizer pompa, mas sem
a possibilidade de trazer para a festa do casamento todos esses símbolos, como vinho, mais de uma noite, duas, três de festa. Então, deve ser, sei lá, a gente tem dificuldade em toda a época, né? Então, a gente deve imaginar também o quanto era difícil para todo mundo possibilitar uma despedida ou uma entrega como essa naquela época também. Era isso. Boa pergunta, viu? É porque 7 dias de festa é um gasto enorme, né? Deve ser, realmente. Nem todo mundo teria condição de fazer conforme mandava o protocolo, ou com todas essas joias e dias, enfim. É por isso que eu imagino que é falado aí, né, que geralmente era O pai do o noivo. pai do noivo que aqui embaixo, né? É, Que oferecia, né, a festa. E mas certamente nesses contextos cada um com a sua particularidade, né? Porque era um movimento, pelo que a gente percebe aqui, da comunidade, né? Um momento ali de comungar juntos também. Então, imagino que, na medida do possível, com as possibilidades de cada um, eles iam recorrendo a esses símbolos, mesmo porque a gente sabe que a família de Jesus, ao que a gente percebe nos textos bíblicos, né, não era uma família abastada, né? E a gente vê aqui no casamento que todos eles estavam presentes, né? Então, provavelmente era alguém da convivência deles na cidade, né? De Caná. Enfim, só algumas conjecturas aí. Me corrija se eu estiver equivocado e podem ficar à vontade para comentar. Uma coisa que me chamou também muita atenção nesse comentário aí do dicionário é essa simbologia. Essa simbologia, depois que nós formos partir para os fundamentos morais, ela é muito interessante, né? Nós vemos que geralmente não era regra absoluta, mas geralmente, né, o noivo saía da casa dele, né, onde ele estava com amigos, ele muito bem vestido. As pessoas ficavam tocando tamborins, tocando instrumentos de percussão, fazendo aquela festa, e aquele cortejo se dirigia da casa do noivo para ir buscar a noiva na casa do pai dela, na casa da família dela. Né? E com lanternas nas mãos, que geralmente era à noite. Então, esse geralmente era à noite, lanternas na mão, é muito interessante para quando a gente for fazer um fechamento. Outra coisa interessante, ele recebia a noiva e a noiva tinha um véu sobre o rosto. E ele só tirava esse véu quando estava sozinho com ela, no escuro, no quarto, na cama, na chamada câmara nupcial. Né? Aí, esse fato, o casamento se consumava, ou seja, a consumação do casamento era a relação sexual. Né? Se consumava, embora tivesse 7 dias, o casamento se consumava no primeiro dia. Né? E havia aquela tradição de se guardar os tecidos, né, que às vezes tinham as manchas de sangue, como prova da virgindade da moça. Né? Então, o fato de tirar o véu, de estar no escuro, também tem toda uma simbologia. E a partir daí, eles voltavam para a festa, aí ela já podia se apresentar normalmente, né? Porque agora havia se consumado o casamento, e aí ela se integrava na festa. Então, essa simbologia ela é muito interessante quando nós formos atribuir o que é o casamento, o que é o noivo, o que é a cerimônia, o que é essa aliança. Então, essa simbologia, eu acho que ela é muito rica quando nós formos fechar as interpretações. Câmbio. Esse vai ser o estudo dos símbolos, viu? Com certeza. É verdade. É verdade, é verdade.
Eu gostaria só de destacar esse trecho final que fala: recusar o convite para uma dessas festas representava uma grande ofensa. Eu e Ismael, a gente ficou responsável por conduzir esse estudo lá no NEP FEPB, né, de uma pessoa. O estudo dessa passagem aqui de Mateus? Mateus 22:5, que trata É verdade. de um rei que estava promovendo a festa, né, de casamento, as bodas do seu filho. Aí ele manda... Parábola do festim de bodas. Isso. Né? Muito legal. Aí o pai manda chamar, né, os convidados, e os convidados acabam até perseguindo os servos que foram convidar. Então, é uma passagem também altamente simbólica, onde o casamento tem um significado muito importante, né, nessa parábola. Bem interessante. E ainda voltando a falar um pouquinho sobre o vinho, não é? Além do comentário, né, segundo o dicionário lá, faltar o vinho numa festa dessa era um comentário durante anos, né? Era uma vergonha. Mas também existia uma crença de que faltar vinho num casamento era mau presságio para aquele casamento. Então essa era uma preocupação realmente muito grande. Essa devia ser a tarefa realmente número 1 do mestre de cerimônias, né? Controlar para não deixar faltar, né? É verdade, é verdade. Olha, eu fiquei curioso saber, assim, o papel representativo desse mestre de cerimônias aí, que eu acho que também tem uma simbologia, aquele que é o responsável por conduzir, planejar, né, as atividades dessa festa, né, cuidar desses ciclos aí, de alimentação, de comes e bebes e demais coisas, né? Que são um detalhe da festa, toda a cerimônia em si. Toda a harmonia, né, da festa, não só a harmonia física, mas também ele contribui para o equilíbrio da festa, né? Já que tem todo esse significado espiritual também. E você vê que pelo que a gente tá falando, e o Antônio comentou, Jesus meio que salvou a pele dele ali, né? Porque ia ser responsabilidade dele essa falta, essa escassez. É uma profissão milenar, né? Como a gente tá vendo aqui na nossa festa, embora simples, no salão de festa aqui do prédio dos meus pais, a gente contratou um mestre de cerimônias, na verdade foi um casal, e fez toda a diferença, não só materialmente, mas também espiritualmente falando, porque dá uma paz, dá uma calma, dá uma harmonia, dá uma segurança. Tranquilizou, né? Para que a gente aproveitasse o momento, refletisse, e não ficasse só naquelas questões de planejar os momentos e tal. Tinha alguém que já planejou isso por a gente. Eu fiquei muito intrigado mesmo para saber. Certamente a gente vai estudar e chegar numa conclusão legal nesse ponto. Eu fiquei com a curiosidade aqui. Quando ele fala em lanterna, não devia ser igual a nossa lanterna, porque ele fala em tocha, né? E também fala em lanterna. Eu não sei como é que seria essa lanterna que eles falam aqui. Porque tocha a gente sabe como é que é. Agora, lanterna naquela época, eu fiquei curioso de saber o que era isso. Acho que devia ser uma espécie de candeia, né? De candeia com óleo dentro. Um combustível, né? Diferente da tocha, que utilizava madeira. Essas lanternas deviam ser umas candeias, talvez. Depois dá uma olhada nesse Mateus 25, 1-8, que foi a referência tirada. Deve ter lá. Mas é isso, né? Então, entramos no tema. Mais algum comentário? Agora é cair em campo, né? Uma coisa que me chamou a atenção no comentário anterior que você fez, não é? Foi sobre o vinho.
é que, olha essa questão, né? A mãe deles, né, chega para Jesus e diz assim: olha, eles não têm vinho. Só falou isso. Então ela tinha tanta certeza que ele ia resolver o problema que ela só comentou isso, né? Aí Jesus fala aquela frase para ela, né? Mulher, o que queres de mim? Minha hora ainda não chegou, né? E depois, simplesmente, Maria diz assim para os servidores: fazei o que ele vos disser. Virou as costas e saiu, né? Quer dizer, isso aí me chamou bastante atenção. Ela tinha tanta certeza que Jesus ia resolver o problema que ela nem pestanejou, né? Essa um trechinho bem interessante aí nesses versículos, né? Porque ela não pediu, ela apenas comunicou: olha, eles não têm mais vinho. Quer dizer, pelo costume da época, Jesus já sabia da gravidade que era faltar o vinho. Então já sabia o que tinha que fazer. E ela sabia que ele iria resolver, né? Câmbio. Verdade. Muito bem pontuado, Antônio. Não tinha percebido essa certeza. Muitas vezes a gente vê em filmes que retratam essa cena, que fazem uma adaptação, né? Aí termina tendo esse diálogo, esse Maria como se estivesse pedindo realmente, Jesus resistindo. Mas aqui a gente vê uma certeza, uma firmeza na fala de Maria, que é muito clara, né? Uma comunicação e uma certeza, uma confiança de que o Cristo iria resolver. Fazer o que eles vos disser. Muito bom, não tinha, muito bem pontuado, não tinha percebido isso. Muito, muito interessante mesmo, viu? Maria já sabia do poder de Jesus, né? Convivia com ele desde pequeno, mas aí, nessa primeira manifestação, as pessoas, a comunidade talvez ia conhecer mais de perto, né? Esse poder, enfim. E o que chama a atenção é que a gente poderia pensar em todo tipo de solução. Não poderia chegar ali, pegar ali 2 pessoas e mandar comprar, e comprar algumas bilhas, trazer, mas não. É como se ela soubesse: olha, não dá tempo, só tem a solução tem que ser uma solução, digamos assim, usar o termo paranormal, digamos assim. Então é com Jesus. Não tem como remediar essa situação de uma forma convencional. A solução tem que vir de uma outra forma. Então é com Jesus, né? E de forma urgente, né, Antônio? De forma urgente. Para que se vire, né? É como se não houvesse realmente, né, outro caminho. O caminho era Jesus. O nosso amigo Israel vai chegar agora. Sim. Oi, Israel. Oi, Israel, tudo bem, amigo? Oi. Boa noite. Bodas de Caná. Boa noite, Israel. Boa noite. Entrei atrasado e hoje não deu pra... Só vim dar uma olhadinha no final aí. Ah, tranquilo. Tá tudo gravado. Uma discussão bem legal. Que já estamos finalizando, né? Aqui no documento a gente já terminou? Sim. Perfeito. Já essas três referências. Foi muito pertinente essas referências, a gente conseguiu comentar um pouquinho de vários elementos. E compartilhe isso aqui, Ismael, por favor. Eu pesquisei algumas referências no site do NEP Brasil, para a gente já ir pesquisando, já ir lendo, que são referências espirituais, né? De autores espirituais. A gente compartilha com vocês lá no grupo. Olha só quanta Autores coisa. Encarnados e desencarnados. Isso. Tem Allan Kardec, Amélia Rodrigues, Pastorino, Emmanuel, Humberto de Campos e João Moutinho. Todos desencarnaram aí, mas digo, enquanto encarnado, né? Tem o Pastorino. E o Allan Kardec.
Enfim, são algumas referências para já ir pesquisando tudo. E para a próxima semana, a gente, a gente faz a divisão agora dos elementos, faz no grupo. O que é que vocês acham? A gente pode fazer no grupo, né? Como a gente geralmente faz, coloca a listinha lá. Pronto. Aí na próxima reunião a gente já começa os elementos. Agora a gente vai terminar quando? O recesso é dia 11/12. Ou seja, a próxima reunião seria a última. Só que a Aí gente pode alongar um pouco mais, né? a gente pode terminar no dia 18, porque aí poderia dar tempo de, pelo menos, contemplar mais a parte dos elementos e espiritual também. O que é que Com vocês acham? com certeza, poderia sim. Ótimo, porque realmente, como a gente viu, ou vocês comentaram, acho que o Alexandre falou, é a passagem dos símbolos, né? Tem muita coisa legal para a gente estudar, e aí vão ser mais 2 sextas para finalizar esse ano de INEP. E aí a gente entra num pequeno recesso natalino e, né, festas de fim de ano, e já começamos no ano que vem. Eu vou ver as datas que o Cefa recomeça os estudos para a gente recomeçar em consonância, né, com os demais estudos da casa, mas certamente não vai ser um período muito grande, creio eu, para a gente, né, manter esse vínculo e estarmos juntos já em 2021, dando continuidade. Isso. Então, amigos, aguardem que ainda hoje eu publico os elementos, aí vocês escolham o que mais sentir à vontade. Aí, já na próxima sexta, a gente começa o estudo dos elementos. E no dia 18, a gente finaliza algum elemento que não deu para terminar no dia 11. E já. Conclusão moral, se a gente conseguir. Se por acaso não der tempo de terminar esse ano, não tem problema, a gente continua em No 2021. próximo. Né? É. E no dia 18 a ideia é já entrar na parte moral, mas se não der tempo, a gente continua em 2021. Dificilmente dará, viu? Pelo que a gente está vendo. Muito símbolo para poder ver. Pois é. Então, amigos, vamos. Foi ótimo a noite de hoje. Deu para sentir o gostinho, né, de quanta coisa a gente vai poder estudar nessas próximas sextas. Obrigada pelos comentários. E eu vou pedir que Israel faça a nossa prece final. Se ele puder, né? Posso fazer assim. Agradecer a Deus, a Mestre Jesus, amigo de todas as horas, por essa oportunidade bendita, os estudos do NEP, onde a cada dia nos entendemos mais dentro das mensagens da Boa Nova, das mensagens do Cristo. Agradecer aos mentores espirituais que nos amparam, nos auxiliam nos estudos e que possamos tirar o máximo proveito dos entendimentos dos elementos através dos estudos, das obras, daqueles que se empenham em entender tudo aquilo que o Mestre Jesus nos deixou de legado, de ensinamento, que possamos saber, compreender e ter a paciência que através do trabalho e da exemplificação possamos absorver cada vez mais os ensinos do conteúdo da Boa Nova. Agradecer esse último mês do ano, de tudo que passamos, esse mês que celebra o nascimento do Cristo, que nos envolvam nessa percepção do verdadeiro significado
do Cristo na Terra, a apresentação do amor divino a toda a humanidade, através do seu exemplo, através dos seus ensinos, sendo o nosso modelo guia e nos apontando o caminho a percorrer dentro da paciência, da humildade e da perseverança. Obrigado, mestre amigo, que através dos seus mentores nos amparam e nos auxiliam a cada encontro aqui, e que possamos na próxima semana desenvolver os assuntos elencados hoje, para que possamos explanar e compreender cada vez mais. Muito obrigado mais uma vez aos mentores que nos amparam e nos auxiliam, e a todos que aqui estão. Que assim seja. Amém. Assim seja. Boa noite, gente. Bom final de semana. Até sexta. Falou, boa noite. Boa Bom final de semana. Boa noite, gente. Tchauzinho. Boa noite. Lembrem de selecionar os elementos, viu? Vou colocar hoje. Tá, e coloca que eu quero assistir daí para ver o que eu perdi. Sim, sim. Vamos botar o vídeo. A gravação. Tá bom? Vou botar agora. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Antônio. Abraço. Israel, Antônio.